O presidente do Banco Central disse hoje que o resultado da inflação de 1,62% de avanço no mês de março foi uma surpresa. Segundo Roberto Campos Neto, o Banco Central ainda vai analisar o número e comunicar a avaliação da autoridade monetária sobre a pressão inflacionária. A fala foi feita durante videoconferência organizada pela Arco Traders Club. De uma forma geral, a gente vê bastante pressão inflacionária em vários lugares. Essa semana a gente teve aí divulgação de índices inflacionários altos, uma surpresa grande em países como Chile, a Europa com surpresas enormes, a gente teve também Colômbia, enfim, a gente está tendo aí, hoje saiu China também, o PPI bastante para cima, então a gente está vendo aí surpresas inflacionárias em todos os países, muitas inflações, né, que rodavam a 0,10, 0,15 por mês, rodando perto de 1% em vários países, né? A parte de inflação no Brasil, a gente teve um índice mais recente que saiu, que foi uma surpresa. Me causou até alguma surpresa, a gente já até tinha mencionado numa das apresentações que a gente estava vendo uma velocidade da passagem do combustível para a bomba mais rápida, e por isso esse próximo índice seria um pouco maior e o próximo seria um pouco menor. Eu acho que parte foi isso, mas teve outros elementos, como vestuário, alimentação fora do domicílio, que vieram uma surpresa grande. A gente está analisando essa surpresa, ver se muda alguma coisa na tendência. Essa surpresa também se fez presente em vários outros países que tiveram índice anunciado mais recentemente. Ao falar sobre a queda do dólar em relação ao real e o reflexo da inflação, o presidente do Banco Central disse que o câmbio compensou a valorização das commodities, impedindo o avanço da inflação de alimentos. Quando a gente pega um impacto combinado no Brasil, eu dividiria em duas partes. Eu diria que, primeiro, metais, como eu disse, é um choque positivo para o Brasil, então acho que tem menos preocupação com isso. Quando a gente pega a parte de grãos, a gente vê de uma forma geral que quando a gente pega o preço de grãos na moeda local, ou seja, em real, ele está estável ou caindo. Por quê? Porque o que subiu o preço de grãos, na média, né, alimentos na média, o dólar mais do que compensou, ou compensou em alguns casos, ou mais que compensou. Então, não gera pressão inflacionária, porque o câmbio, ele mais do que compensou esse movimento de commodities na parte de alimentos. Então, separei metais, alimentos, e aí tem uma outra parte que é combustível, que essa sim, a gente, mesmo com a apreciação que a gente teve, como o aumento do combustível foi muito alto, a gente ainda assim teve um efeito, né, altista para a inflação. Essa queda do dólar, ela amenizou, ela serviu como um contraponto aí na alta de commodities, mas na parte de combustíveis isso não se deu, porque o combustível subiu mais. Pois é, a disparada dos preços internacionais do petróleo deve reforçar os cofres públicos neste ano. Segundo projeção da Agência Nacional do Petróleo, divulgada pelo jornal O Globo, a arrecadação da União, estados e municípios com royalties e participações especiais da produção de petróleo e gás no país deve terminar o ano com um salto de 58,9%, atingindo 118,7 bilhões de reais. Vamos falar desse assunto daqui a pouco com o Miguel Daúde, mas antes vamos conferir o fechamento do petróleo no dia de hoje. Os preços do petróleo começaram a semana em queda e atingiram novas mínimas desde a invasão à Ucrânia. Um dos principais motivos foi o anúncio de novos lockdowns contra a Covid-19 na China. O contrato do petróleo Brent para junho fechou em queda de 3,73% a 98 dólares e 48 cents por barril, enquanto o do WTI americano para maio recuou 3,54% a 94 dólares e 29 cents por barril. Ambas as referências do petróleo fecharam hoje nos seus menores níveis desde o dia 25 de fevereiro. E o dólar começou a semana em queda. Hoje a baixa foi de 0,43%, cotado a R$ 4,69 mais um. E Bovespa teve uma queda maior, de 1,16% aos 116.952 pontos. E quem já está conectado com a gente para falar sobre as movimentações econômicas é o Miguel Daúde. Pois é, Daúde, a gente acabou de mostrar aqui o presidente do Banco Central surpreso, né, com essa inflação recorde aí de março, né,
é a maior desde 1994, e depois eu li uma nota dizendo que o governo federal, os estados, os municípios tiveram aí recorde também de arrecadação de royalties do petróleo. De alguma forma, esse saldo positivo pode ajudar a diminuir um pouco a inflação ou não tem nenhuma relação, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Antes eu gostaria de parabenizar mais uma vez vocês, sempre arrasando com as matérias, né? Essas matérias que vocês colocaram hoje são fantásticas para a gente explicar e eu responder a tua pergunta, Petri. Não, pelo contrário. Eu acho que dinheiro sobrando aumenta a base monetária, né, que é o M1, M2, que são os montantes, né, de recursos em circulação no país, como depósito, como títulos do governo, né, e esse dinheiro, quando você aumenta a base monetária, ou seja, se aumenta o poder de dinheiro na mão, né, principalmente do poder público, esse dinheiro é gasto, e ele vai para a economia e ele faz o quê? Ele aumenta a demanda, né, em razão de um imposto inflacionário. Bom, os royalties, né, os royalties, evidentemente, estão sendo pagos com o dinheiro que foi esfolado dos brasileiros, né, pela alta dos combustíveis. Isso não precisa ir muito longe. A alta dos impostos, a alta da inflação provocou a alta dos impostos, que o governo está dizendo que vai dar aumento para funcionário público, que vai fazer. Então, você aumenta a base monetária, perdão, esse é um princípio econômico claro, você aumenta o poder de compra. Aumenta o poder de compra, você acelera a inflação. Daí, né, o presidente do Banco Central ter dito que a inflação surpreendeu. Tem uma coisa, o Paulo Guedes recentemente disse de que ele fez uma reforma invisível no funcionalismo público. Então eu vou plagiar, com todo respeito ao meu amigo Paulo Guedes, eu vou plagiá-lo e dizer o seguinte, que existe a inflação invisível. O que é a inflação invisível? A inflação invisível, quando ela atinge o nível, né, que nós estamos vivendo, a inércia inflacionária, onde todos os itens começam a subir, sem ter uma aceleração, quer dizer, a inércia é um corpo em movimento sem aceleração. Aí você começa a ter uma inflação que se autossustenta. Agora, o governo pega o imposto inflacionário que decorre dessa inflação e joga no sistema, ele aumenta mais a inflação. Então, Petri, escreve aí. Estamos dizendo, a inflação esse ano vai, nos últimos 12 meses, somar entre 7% e 8%. Escreve aí, vai ser maior que 2021. Vai ser lá por volta de 11% a 12% da inflação acumulada. Porque a inércia inflacionária aliada à expansão da base monetária, que aumenta o poder de compra, Petri, com a certeza de que o sol vai nascer amanhã, essa inflação é muito difícil. Por quê? Porque ela tem uma dose de causar uma sensação de satisfação e otimismo na população. Então, infelizmente, Petri, a pergunta que você faz, eu diria que é não. Pelo contrário, esse excesso de arrecadação vai ensejar, sem dúvida nenhuma, um aumento maior da inflação. Porque a gente fala para a dona de casa, você pagou tanto, né? A inflação é só 6%, 7%. Fala, imagina, eu fui comprar um pimentão, né? O pimentão está lá em cima. Eu fui comprar cenoura lá em cima, o tomate lá em cima. Tudo que você vai comprar está alto, o pãozinho R$1. Então, onde que está essa inflação que está no índice IPCA? É a inflação invisível pela inércia inflacionária que as pessoas não vê, né? Como o Paulo Guedes diz, é invisível, e aí o nosso bolso sente essa inflação. Então, Petri, desculpa não te dar uma boa notícia em relação a isso. Mas o que eu disse pode ser pesquisado, evidentemente, nos livros e nas teorias econômicas. Obrigado, Daúde, pela sua análise. Uma ótima semana para a gente. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Valeu.